ele é o pior padrinho político para os candidatos que disputam cargos no estado de São Paulo. Isso foi o que revelou a pesquisa da Datafolha, que foi feita na semana passada. Eles agora vão divulgando os recortes, né? O recorte de São Paulo saiu ontem à noite, e não votariam de forma alguma em um nome apoiado pelo presidente Bolsonaro 64% dos entrevistados. Coloca aqui na tela para a gente ir mostrando o gráfico. Lula também não é um padrinho muito bom, não. 51% dizem que também não votariam de forma alguma em alguém em quem Lula apoiasse, né? Tá aqui a lista, ó. Presidente Bolsonaro, levaria você a escolher esse candidato com certeza? 17%. Talvez você possa votar nesse candidato? 17%. Você votaria de jeito nenhum em um candidato indicado por Bolsonaro? 64%. Quando vai Lula? 51%. Aí a transferência de voto ali, 24%. Lula recomendou, votei. 24%. Talvez, 23%. Alckmin, vamos ver. Alckmin, 53% de rejeição. Aumentou bastante essa rejeição ao Alckmin aqui, justamente por ele ter ido mais à esquerda, né? E aqui, ó, levaria você a escolher 13%, talvez 29%. Aí o prefeito, 5%, aí varia muito, né, de uma cidade para outra. Mas o que você diz sobre isso? Padrinho atrapalha, não ajuda, Josias? O eleitor está informando que atrapalha, né? Acho que esses dados revelam uma maturidade do eleitor, né? O eleitor não tem que escolher um governador porque fulano ou beltrano indicou. Então, os candidatos têm que calibrar. Agora, numa eleição, numa campanha acirrada, muito disputada, como a de São Paulo, o candidato tem que se equilibrar, porque certamente todos estão informados sobre essa taxa de rejeição. Todos sabem que os seus padrinhos têm as suas deficiências, mas ninguém pode desperdiçar os 17%, os 12%, os 13%, seja qual percentual for, que o seu padrinho agrega. Então, você tem que fazer uma campanha como um equilibrista, distanciando-se do candidato para não desagradar aqueles que não querem esse apadrinhamento e, ao mesmo tempo, permanecendo com alguma proximidade que permita obter os votos daqueles que admiram o candidato, admiram o padrinho. Então, é uma ginástica. Agora, esse Datafolha, ele apontou para uma eleição muito disputada em São Paulo. Vamos mostrar os números, Josias, antes de você comentar? Vamos lá. Acho legal. Abre aqui na tela, por favor. Quem não está acompanhando a situação em São Paulo, tá uma decisão se vai ter ou não Márcio França na disputa. A Datafolha fez os dois cenários, com Márcio França e sem Márcio França. Márcio França que possivelmente deve anunciar a sua saída nessa disputa para disputar o Senado, já que Datena caiu fora ontem. É o seguinte, sem Márcio França, tem um empate técnico entre Rodrigo Garcia, que é atual governador, e Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. Haddad com 34% das intenções de voto, Tarcísio com 13%, Rodrigo Garcia com 13%. Absolutamente empatados. E com Márcio França, Haddad com 28%, cai um pouquinho Haddad, 28%, França em segundo com 16%, e ali muito próximo já Tarcísio com 12% e Rodrigo Garcia com 10%. Como é que você comenta esse cenário, Josias? Fabíola, esse Datafolha está apontando para uma eleição definida num segundo turno bastante renhido. As circunstâncias estão empurrando o Márcio França para fora desse tabuleiro. Confirmando-se essa hipótese, que parece a mais provável nesse momento, consolida-se a liderança do Fernando Haddad, que vai para 34%, e abre-se uma guerra entre o bolsonarista Tarcísio de Freitas e o neotucano Rodrigo Garcia, que ficariam empatados ali em 13%. Abre-se uma guerra pela segunda vaga no round final da eleição. O Márcio França divulgou até um vídeo festejando essa sua presença num agora longínquo segundo lugar, com 16%, no cenário em que a sua candidatura é mantida. Mas o PT do Haddad e o próprio PSB do Márcio França estão fazendo um esforço grande, estão dando de barato nos bastidores que ele vai abdicar da sua candidatura ao governo do Estado para concorrer a uma vaga de senador.
Essa hipótese ficou mais forte depois que o apresentador Luiz da Atena, que era favorito na disputa à vaga para o Senado, desistiu mais uma vez. O da Atena, mais uma vez, desistiu de virar político. Então, se a saída do Márcio França se confirma, os seus votos se dividem, sobretudo, entre o Haddad, que sobe de 28% para 34%, e o Rodrigo Garcia, que oscila de 10% para 13%, empatando com o Tarcísio de Freitas. A hipótese de uma reprodução da polarização nacional, Lula versus Bolsonaro em São Paulo, ela fica momentaneamente afastada. Quer dizer, antes de medir forças com o Haddad, o Tarcísio vai ter que enfrentar o Rodrigo Garcia. Vai ser muito divertido, Fabiola, assistir a coreografia desses dois candidatos nos próximos 3 meses, porque o Tarcísio ele vai ter que virar um bolsonarista de roseira ali, ele vai ter que ser espinhoso bastante, para não perder a simpatia dos eleitores do Bolsonaro, e tem que ser perfumado o suficiente para atrair os paulistas que não confundem conservadorismo com o arcaísmo do Bolsonaro. E o Rodrigo Garcia, ele tem que se apresentar ali como um tucano com um bico de carcará, do alto do muro, ele vai acenar para aquele eleitor tradicional do PSDB, olha, eu vim do DEM, mas eu hoje sou do PSDB. Mas, de vez em quando, ele vai descer do muro do lado bolsonarista para prometer bala aos bandidos que ousarem enfrentar a polícia, como ele tem feito, né? Então, é uma disputa que está em aberto, vai ser muito divertida, e o Fernando Haddad, que está com o pé no segundo turno, ele está agora, ou tende a ficar, à espera da definição do oponente que vai reunir essas forças todas do antipetismo. Isso é que vai fazer a disputa acirrada no segundo turno. O Haddad está com o pé lá no segundo turno, e o candidato que prevalecer nessa disputa entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas tende a atrair para si todos os votos antipetistas. Isso fará da disputa em segundo turno uma disputa bastante renhida. Agora, Josias, o que mais me chamou a atenção, coloca na tela aqui para mim, no Datafolha, na verdade esse aqui é o vídeo do Márcio França, depois eu mostro. A gente está falando aí sobre essa definição, talvez, já de Haddad no segundo turno. Só que na pesquisa espontânea, Josias, olha esse número, 72% dos entrevistados disseram que não sabem quem vão votar. Ou seja, ainda tem muita água para rolar, né? Muito. Então, a eleição completamente em aberto, e imaginava-se que o Tarcísio pudesse disparar, né? Mas essas encrencas do Bolsonaro, essa aversão ao Bolsonaro, você nota que o Tarcísio, inclusive, virou um bolsonarista light, né? Ele está ali se equilibrando, porque ele sabe que a rejeição é grande, sabe, por outro lado, que o Bolsonaro não é um personagem negligenciável a ponto de ser abandonado. Ele tem votos em São Paulo, então ele tem que ficar se equilibrando. A mesma coisa o Rodrigo Garcia. Ele se livrou da rejeição do João Dória e agora está aí, tentando aparecer, porque ele era uma pessoa muito desconhecida, né? E à medida que ele vai ficando conhecido e usando a máquina, ele sobe um pouquinho. Se o Márcio França sai, ele sobe 3 pontos. Quer dizer, é uma disputa que está, como você disse, Fabiola, absolutamente em aberto. E o eleitor de São Paulo está olhando a conjuntura para ver para onde ele vai. E os sinais são esses, o sinal da pesquisa é esse. O Fernando Haddad está com um pé lá no segundo turno e vai ter essa disputa aí entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia para ver quem vai disputar com o PT a decisão final na eleição no segundo turno.